Tema de aprendizagem sim. Minhas metas. Compreender os tipos de competências que fazem parte da indústria 4.0, a fim de utilizá-los no dia a dia profissional. Reconhecer as próprias habilidades e competências a partir desse entendimento como ferramenta do autoconhecimento. Entender a aprendizagem autônoma para aplicação prática. Refletir sobre a inovação e as oportunidades de tornar a empresa negócio competitivo. Identificar o empreendedorismo como carreira, com o objetivo de expandir os horizontes profissionais. Aprender a empreender na carreira profissional, a fim de gerar mudanças positivas nos contextos profissional e pessoal. Analisar as competências essenciais para potencializar as capacidades pessoais, sociais e profissionais. Inicie sua jornada. Olá, estudante! Nesse momento, eu convido para uma reflexão. Você já pensou em quantas vezes deixou passar uma oportunidade por não tê-la priorizado naquele momento ou por não se sentir preparado, duvidando da sua capacidade ou simplesmente por desconhecer o que fazer e como fazer? São muitas as razões que utilizamos para responder à questão apresentada, muitas delas, em tom de explicação, para as quais não fomos capazes de realmente tomar a ação necessária no momento exato, isto é, quando a oportunidade se fazia surgir. Por alguma razão, mesmo quando queremos muito essa mudança, parece não haver motivação e priorização para transformá-la em ação. Nesse momento, mergulhamos em questionamentos acerca da existência das nossas competências para lidar com essa nova situação. Será que eu estou preparado para o mercado? Tenho as competências essenciais para essa oportunidade que surgiu nesse momento? As minhas competências técnicas e comportamentais, hard skills e soft skills, estão alinhadas ao desafio proposto? Eu tenho habilidades que me ressignifiquem enquanto um talento profissional, power skills, de outros profissionais, auxiliando-me a ser um ser humano melhor? Talvez, algum tempo depois, minutos, horas, dias, meses ou anos, ou seja, o tempo é de cada indivíduo, essa reflexão tenha sido o mote que impulsionou para a grande virada. O momento do despertar e aceitar que se precisa fazer alguma coisa para se colocar em prática o projeto de vida é o que nos levará para frente. É preciso refletir e reconhecer as nossas próprias habilidades e competências, identificando como elas potencializam as nossas capacidades pessoais, sociais e profissionais. Por isso, eu vou te ajudar a compreender os principais conceitos para o melhor entendimento. No entanto, não se preocupe, vamos, juntos, desvendar os conceitos para realizar essa reflexão. É preciso refletir e reconhecer as nossas próprias habilidades e competências. Desenvolva seu potencial. A partir das reflexões iniciais apresentadas, você deve estar se perguntando: como desenvolver as melhores competências, hard, soft e power skills? Este novo conhecimento pode ser apropriado de maneira independente? Vamos, juntos, compreender, primeiramente, o que é competência e cada uma delas, hard skills, soft skills e power skills, a fim de entendermos como podemos aproveitá-las para potencializar as nossas ações em termos de inovação e empreendedorismo aplicado à gestão de carreira. Cada vez mais o mercado de trabalho busca por profissionais mais qualificados, isto é, pelas melhores pessoas, para criar e executar as ideias. Williams, 2010. Segundo Vergara, 2016, p. 38, competência é uma capacidade específica de executar ação em um nível de habilidade que seja suficiente para alcançar o efeito desejado. O relatório sobre o futuro dos empregos de 2023, WEF, 2023, afirma que as competências profissionais esperadas para os próximos anos se referem ao conjunto de habilidades, conhecimentos e capacidades que os profissionais precisam desenvolver e aprimorar para se destacar e ter sucesso em um ambiente de trabalho em constante evolução. O relatório aponta que há uma lacuna percebida em relação às habilidades e à incapacidade de atrair talentos. Elas são compreendidas como as principais barreiras à transformação nas empresas, demanda que mostra uma clara necessidade de treinamento e requalificação em todos os setores. Portanto, há uma urgência em relação à revolução da requalificação e uma oportunidade de melhoria a ser buscada pelos empregados. O relatório sobre o futuro dos empregos mapeia os empregos e as habilidades do futuro, acompanhando o ritmo das mudanças. WEF, 2023. No ano de 2023, tivemos a quarta edição do relatório, que foi lançado pela primeira vez em 2016. O objetivo dele foi analisar como as macrotendências e a adoção de tecnologias provavelmente reconfigurarão os mercados de trabalho e moldarão a demanda por empregos e habilidades no período de 2023 a 2027. Desde a primeira edição, em 2016, muito tem se falado sobre o futuro das profissões, a exemplo de Magaldi e Salibi Neto, 2018, p. 140, que mencionam, no livro Gestão do Amanhã que, até 2020,
Mais de um terço do conjunto de competências essenciais requeridas para a maioria das profissões relevantes será composto por competências que não são consideradas fundamentais. O ciclo de validade das competências requeridas pelo mercado é diretamente proporcional ao volume e à intensidade das mudanças ocorridas em determinado período. Uma forma de se trazer o exposto para a realidade cotidiana pode ser construída a partir do anúncio realizado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a pandemia de Covid-19, a qual impactou e provocou mudanças em todo o planeta, acelerando ainda mais o processo de mudanças e evolução tecnológica. As empresas impactadas pelas políticas de lockdown precisaram rapidamente se adaptar a uma nova realidade, e o uso da tecnologia foi fundamental para garantir a sobrevivência dos negócios e a continuidade na prestação de serviços em todos os setores da economia. A exceção se concentrou nos serviços considerados emergenciais, que continuaram atendendo a população em um modelo tradicional de contrato de trabalho, presencialmente, porém, resguardando-se pelas políticas restritivas, a fim de evitar a propagação da doença e garantir a segurança dos profissionais e da população para a continuidade das atividades. Em face do cenário apresentado, os demais profissionais, independentemente se eles eram oriundos do sistema privado ou público, imediatamente, necessitaram passar por uma imersão no mundo online, aprendendo o uso de novas tecnologias, recursos de comunicação, gestão de equipes remotas e, sobretudo, adquirindo novas competências, para que fosse possível seguir com as atividades profissionais e pessoais do dia a dia. Bergamini, 2008, já defendia a importância da reorganização frequente de competências frente às mudanças nas organizações como forma de sobrevivência, já que os desafios também mudam com o passar do tempo e, consequentemente, há necessidade de rearranjar as competências individuais e organizacionais. Foi preciso buscar novos conhecimentos, e para isso, foi necessário reaprender a partir de novos processos de aprendizagem. Foi preciso ressignificar a forma como aprendemos para além da sala de aula. De fato, nós nos tornamos protagonistas do aprendizado. Coutinho, 2022, p. 188, reforça e afirma que, no processo de aprendizado, cada pessoa tem sua parcela de responsabilidade na busca por novos conhecimentos e no desenvolvimento de suas competências. Há necessidade de rearranjar as competências individuais e organizacionais. Vários autores já sinalizaram uma mudança próxima no mercado de trabalho, mas, com a pandemia, houve um aceleramento desse processo. O futuro das organizações demanda o desenvolvimento de novas competências por seus trabalhadores. Magaldi, Salibi Neto, 2018, p. 148. Nunca uma frase fez tanto sentido, considerando a previsão apresentada no Fórum Econômico Mundial acerca das novas competências que deveriam ser desenvolvidas até 2020. Tendo, como marco, o advento narrado, consequências da pandemia, a velocidade da mudança foi primordial para garantir a sobrevivência das empresas. Nunca se falou tanto sobre a importância do desenvolvimento de competências e habilidades para esse novo mundo que era real e irrevogável. Hard skills, soft skills e power skills. Você já ouviu alguém falar em hard skills? Para Blascauer, 2022, p. 39, faz parte das hard skills, o conhecimento que foi aprendido e pode ser comprovado, ou seja, as competências técnicas que envolvem os cursos nos quais adquirimos conhecimento, como cursos técnicos, graduação, mestrado, doutorado, dentre outros. Além disso, abrangem a experiência profissional que acumulamos ao longo da nossa jornada de vida, incluindo a fluência em algum idioma. Em outras palavras, abarcam os conhecimentos que podem ser comprovados a partir de registro profissional, diplomas, certificações e testes que ratificam esses conhecimentos que são descritos e fazem parte dos pré-requisitos em uma descrição de cargo para aplicação de um candidato a uma vaga, por exemplo. As hard skills, portanto, são as competências que podem ser comprovadas em relação às habilidades requeridas para um profissional exercer uma atividade, cargo ou função. Antunes, 2020. Acrescenta que as hard skills são as habilidades que serviram e ainda servem à sociedade em busca da sobrevivência e segurança. É a partir do conhecimento que são gerados o domínio e o controle do ambiente das coisas, pois as hard skills são competências defensivas e criativas no sentido utilitário. Alguns exemplos de hard skills demandadas pelo mercado são pacote Office, ciência e análise de dados, fluência em idiomas, falar em público, softwares, como Power BI, marketing digital, entre outras. As hard skills, portanto, são as competências que podem ser comprovadas. Agora, entenderemos o que são soft skills. Podemos compreendê-las como as nossas competências sociocomportamentais, ou ainda, as competências que envolvem habilidades com pessoas, as ditas habilidades humanas, que são a forma como interagimos com as pessoas. Blascauer, 2022.
Essas competências refletem as habilidades que são aplicadas tanto na nossa atuação profissional quanto em situações da nossa vida pessoal. São exemplos dessas competências: comunicar-se de maneira eficaz, trabalhar em equipes diversas, fazer análise e solução de problemas, proporcionar a mediação de conflitos, realizar a gestão do tempo, ter inteligência emocional, dentre outras. As soft skills são o oposto das hard skills. Elas geram conhecimentos de autocontrole e autodomínio, impactando diretamente nas nossas relações. Portanto, são competências colaborativas, integrativas e criativas no sentido do desenvolvimento humano. Antunes, 2020. Diferentemente das hard skills, as soft skills não podem ser comprovadas a partir de certificados e diplomas, por exemplo, porque são habilidades subjetivas, ou seja, mudam conforme o passar do tempo e as circunstâncias a que somos submetidos, variando de pessoa para pessoa. Além do mais, podem ser reforçadas positivamente a partir de um desenvolvimento contínuo. A Manpower Group realizou uma pesquisa em 2023 na qual destacou as soft skills sob o olhar dos empregadores, considerando as gerações Z e Baby Boomers. O resultado foi o seguinte para o Brasil. Geração Z, 18 a 26 anos, aprendizagem ativa e curiosidade, colaboração e trabalho em equipe e tomada de iniciativa. Baby Boomers, 59 a 77 anos, ensino e mentoria, liderança e influência social e responsabilidade e confiabilidade. Recentemente, as soft skills passaram a ser mencionadas na literatura e no ambiente profissional como power skills, que podem ser traduzidas livremente como habilidades poderosas. Blascauer, 2022, p. 41. Para a autora, as power skills são o conjunto de habilidades essenciais e críticas necessárias para atuarmos em um mundo cada vez mais veloz. Bunny, acrônimo em inglês para frágil, brittle, ansioso, anxious, não linear, incompreensível, incompreensível. Blascauer, 2022, p. 41. A figura one ajuda a vender as diferentes entre power skills e hard skills. Como exemplos de power skills no mundo atual, destacam-se comunicação, autocontrole, proatividade, liderança, capacidade de influenciar pessoas, criatividade, inovação, autogestão, organização, etc. Descrição da imagem. A figura apresenta, ao centro, a palavra competências. Do lado esquerdo, são apresentadas, a partir do título Power Skills, 4 caixas alinhadas em coluna. A primeira trata do conceito de habilidades comportamentais. Já as outras 2 caixas contêm as seguintes características: não são mensuráveis e são subjetivas. A 4ª caixa, à esquerda, apresenta exemplos, aplicações. Nessa caixa, a autora destacou comunicação, colaboração e empatia. Do lado direito, a partir do título Hard Skills, outras 4 caixas também estão alinhadas em coluna. A primeira traz a seguinte definição: habilidades técnicas. As 2 seguintes apresentam as seguintes características: são mensuráveis e são objetivas. A 4ª caixa direita expõe exemplos, aplicações, graduação, fluência em idioma e conhecimento de programação. Fim da descrição. Ultralearning e a aprendizagem autônoma. O ultralearning ou ultraaprendizado foi idealizado por Young, 2020. Nele, a pessoa define o que e como quer aprender, percorrendo por determinados princípios, com a finalidade de produzir, no nível pessoal, uma metodologia de estudos que traga eficácia nos resultados. Com isso, espera-se que a pessoa que adere ao método se torne cada vez mais autossuficiente e veloz na aquisição de conhecimentos, e dessa forma, seja capaz de converter vivências e aprendizados em oportunidades. Para Young, 2020, p. 39, o ultraaprendizado, ultralearning, é uma estratégia de aquisição de habilidades e conhecimentos que é tanto autodirigida quanto intensiva. Entende-se ultraaprendizado como um processo de aprendizagem autodirigido, porque se leva em consideração a maneira como nós tomamos as nossas decisões, a forma como aprendemos e as razões para aprendermos, ou seja, o porquê. O autoaprendizado também é intenso, pois são buscados métodos para maximizar a eficiência do aprendizado. O autor ainda intensifica o ultraaprendizado no rol das competências poderosas que auxiliam a pessoa a lidar com esse mundo de transformações. Entende-se ultraaprendizado como um processo de aprendizagem autodirigido. A metodologia, de acordo com Young, 2020, segue 9 princípios de aprendizagem. São eles: Metalearning, deve-se iniciar definindo por quê, o que e como vamos aprender novas habilidades mais facilmente. O autor sugere que se construa um mapa de aprendizado. Foco, mantenha a capacidade de concentração. Para isso,
É importante definir uma gestão do tempo para atender às demandas. Diretividade. Na prática, fazendo o que você quer ser melhor. Repita. Melhore o seu ponto mais fraco e aprenda a dividir as habilidades complexas em pequenas partes para dominar essas partes e reconstruí-las. Recuperação. Revisite os conhecimentos aprendidos, repasse e avalie os conhecimentos e se esforce para recordar o que foi aprendido. Feedback. Aprenda a buscar o feedback de quem seja verdadeiro com você e aprenda a ouvi-lo sem se defender e sem deixar o seu ego atrapalhar. Retenção. Entenda o que você esquece e o motivo pelo qual você esquece. Aprenda a se lembrar do que você aprendeu de forma consistente. Intuição. Desenvolva a sua intuição. Certamente, trata-se de um dos pontos mais difíceis, pois a intuição é subjetiva. Experimentação. Explore os elementos fora da sua zona de conforto. É preciso explorar possibilidades sem tantos julgamentos. O ultralearning é um tema bastante recente e disruptivo que se baseia no aprendizado acelerado a partir de uma metodologia baseada em princípios que ajudam a definir as etapas do processo para o alcance dos objetivos de aprendizagem que impactam as nossas habilidades. Trata-se da aprendizagem por descobertas, em que você é o participante ativo do seu próprio aprendizado. Fica a dica: esteja sempre atento aos temas e aos assuntos inovadores que geram oportunidades na sua carreira. Mais recentemente, em uma reportagem divulgada na revista Você RH, 2022, foi exposto o conceito de nanolearning, que é uma técnica de treinamento com conteúdo em poucos minutos. São conteúdos curtos e objetivos, em uma tentativa de se adaptar aos anseios dos profissionais, principalmente dos mais jovens. Foi nesse cenário que surgiu o microlearning, antes da pandemia, com a proposta de transmitir conteúdo em até 10 minutos, idealmente, seria entre 2 e 5 minutos. É possível perceber que o aprendizado vem sendo estruturado, considerando a revolução e os avanços da tecnologia e dos meios de comunicação. Cada vez mais são oferecidas aos públicos formas de aprendizagem que acompanham essas mudanças. Portanto, com certeza, a aprendizagem vem passando por inovação no formato e nos meios. A partir das reflexões apresentadas, você pode pensar nos diversos canais e nas plataformas de conteúdo rápido que geram aprendizados na sua área profissional. Eu convido a listar, seja em uma folha de papel, seja no Word bloco de notas do seu computador ou smartphone, os canais em que, hoje, você tem buscado conteúdos para o seu aprimoramento profissional. A partir dessa lista, eu gostaria que você ordenasse os 3 principais canais que você considera como fontes de enriquecimento desses conhecimentos. Nessa lista objetiva, tenha em mente quais são as fontes de desenvolvimento que você considera confiáveis e que realmente o ajudam na apropriação do conhecimento. Inovação e oportunidades. De acordo com o relatório sobre o futuro dos empregos de 2023, WEF, 2023, com o avanço das tecnologias, estima-se que, ao menos, 1/4 dos empregos deverão sofrer mudanças significativas. Os empregadores deverão criar 69 milhões de novos empregos e 83 milhões dos empregos existentes serão eliminados. Após a Covid-19, o mundo passou por mudanças geopolíticas e econômicas, além do desenvolvimento tecnológico, a exemplo do avanço da inteligência artificial e de outras tecnologias que contribuíram para o aumento das incertezas do mercado. A tecnologia aumenta os desafios e as oportunidades de sermos criativos e inovadores nas diferentes áreas da vida. Com tantas oportunidades disponíveis, faz-se necessário que nos desenvolvamos em novas frentes, tais como estudos, profissão e carreira. É preciso investimento no aprendizado, para que estejamos prontos para as novas oportunidades que surgem aos nossos olhos. É preciso olhar para nossa jornada profissional e compreender que é preciso se reinventar para acompanhar esse mundo complexo em que vivemos. Segundo Drucker, 2011, as inovações de sucesso são aquelas que exploram as mudanças. Para monitorar a inovação, é preciso reconhecer as fontes de oportunidades inovadoras. As oportunidades inovadoras estão ao alcance de qualquer profissional. Magaldi e Salib Neto, 2018, destacam que muitas empresas ficaram para trás por não reconhecerem a nova perspectiva de mercado para todas as profissões. Isso tem relação com a capacidade inovativa delas. Pode-se citar como empresas inovativas o Google, o Facebook e a Amazon, que têm, como direcionamento, a busca pela centralidade do consumidor. São empresas digitais, alinhadas ao conceito de fazerem parte da 4ª revolução industrial, e que têm as próprias bases na era digital. Este momento nos leva à ideia de necessidade de mudanças, ou seja, as empresas precisam lidar com as complexidades de um novo pensamento. Drucker, 2011,
Apresenta um método de inovação diagnóstica que subdivide o processo de análise em 7 fontes de oportunidades inovadoras, e essas, por sua vez, em 2 categorias. A primeira é composta por 4 fontes que ocorrem dentro da instituição, privada ou pública, enquanto as outras 3 fontes inovadoras são pertinentes às mudanças que ocorrem fora da instituição. Elas estão representadas na figura 2. Descrição da imagem. A figura possui 7 caixas de textos em formato de coluna. Cada uma traz um título apresentando uma fonte de oportunidade inovadora e, abaixo do título, uma reflexão, um exemplo ou ação correspondente. Na primeira caixa, de cima para baixo, a primeira fonte inovadora apresentada se chama o inesperado, que traz, como reflexão, o sucesso ou o fracasso inesperado. A segunda caixa, na sequência, é a incongruência, que traz a realidade sob o ponto de vista de como ela é e como deveria ser. A terceira fonte inovadora é a necessidade de processo. Nela, o autor propõe o aperfeiçoamento do processo existente e a substituição do elo mais fraco. A quarta fonte traz a mudança na estrutura, em que o autor indaga as mudanças inesperadas que ocorrem no mercado ou na indústria a que pertencem. A quinta fonte inovadora apresenta as mudanças demográficas, que dizem respeito às mudanças populacionais. A sexta caixa de fontes inovadoras representa a mudança na percepção, a qual remete à reflexão de que os fatos não mudam, e sim os significados. A sétima e última caixa se refere ao conhecimento novo, que diz respeito à convergência dos diversos tipos de conhecimento. Fim da descrição. Empreendedorismo como carreira. Em um mundo cada vez mais propenso à inovação, são muitas as razões que levam um profissional a repensar e a reestruturar a própria carreira e partir para o empreendedorismo. A capacidade de assumir riscos e tramitar por novos papéis é uma atitude imprescindível para aqueles que almejam abrir o próprio negócio, mas, certamente, não é o único motivador. Pensando juntos, você deve ter elencado uma série de outras razões que levam uma pessoa a assumir esse novo perfil e, provavelmente, você está certo. Verás, 2014, p. 17, conceitua empreendedorismo como a capacidade de visualizar oportunidades, calcular e assumir riscos e executar projetos que geram valor. Shane, 2005, p. 38, traz a ideia de que a relação entre mudança e criação de oportunidade indica que o primeiro passo para identificar uma oportunidade valiosa é perceber a mudança que toda oportunidade é possível. Você sabe responder? Será que você consegue perceber o quanto as mudanças são positivas enquanto geradoras de oportunidades que podem ampliar a sua carreira? Degen, 2009, sugeriu alguns motivadores que levam as pessoas a empreender, após ter realizado inúmeras entrevistas informais. Assim, o autor compartilhou as seguintes razões: a vontade de ganhar muito dinheiro, mais do que sendo empregado, o desejo de sair da rotina do emprego, a vontade de determinar o próprio futuro, a necessidade de provar a si e aos outros a capacidade de realizar um empreendimento e o desejo de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios não somente para si, mas para a sociedade. Quando pensamos nas mudanças ocorridas a partir de 2020 nos cenários econômico, político, estrutural e financeiro e, obviamente, nas consequências advindas pós-pandemia, como o elevado número de demissões em massa, falência ou a recuperação judicial de grandes grupos empresariais, mudanças no tipo de contrato de trabalho, CLT ou PJ, e no local de execução das atividades, modelos presencial, híbrido ou remoto, busca por uma melhor qualidade de vida, falta de oportunidades para profissionais. Enquadrados nos grupos de diversidade, dentre outros, podemos destacar não apenas a visão do empreendedorismo como oportunidades que se abrem, mas como algo advindo das necessidades que esses cenários acarretam, fazendo com que as pessoas precisem realmente empreender. O empreendedorismo, como carreira, é uma forma de criar oportunidades, buscar soluções e transformar as ideias em realidade. Essas ações não apenas favorecem o negócio, mas auxiliam os profissionais nos aspectos relacionados à vida profissional e pessoal. O uso do termo empreendedorismo na perspectiva da gestão da carreira pode ser associado ao modo como as pessoas enfrentam os desafios, como elas aproveitam as oportunidades, como oferecem soluções e como utilizam as habilidades de criatividade para inovar e gerar mudanças positivas. Além disso, vivemos em uma sociedade pouco inclusiva. Algumas pautas, tais como diversidade não apenas de gênero e sexualidade, mas também de pessoas pretas, indígenas e com deficiência, etarismo, refugiados, público feminino, etc., reforçam a necessidade de reestruturação de carreira. Cada vez mais é fundamental trazermos essas pautas no contexto do empreender como carreira, visto que as mudanças e as oportunidades no mercado de trabalho não acontecem na mesma velocidade. É como pensarmos na necessidade de abastecer um avião em pleno voo. Assim,
Vale lembrar que nem toda escolha para empreender como carreira surgiu como um primeiro propósito pessoal. Em muitos casos, essa escolha se deu justamente pela falta de oportunidades, o que, obviamente, não invalida o sucesso de tantos profissionais que partiram para o empreendedorismo. Pensando juntos. Pensando no empreendedorismo como carreira, quais mudanças você acredita que podem ser geradas a partir das suas habilidades e perspectivas? Certamente, muitas dessas pessoas não fizeram um planejamento de carreira para tal. Elas foram literalmente empurradas para empreender. Além disso, não puderam analisar os prós e os contras desse movimento. Maximiano, 2011, apresenta um quadro de vantagens e desvantagens muito interessante como ponto de análise da escolha por empreender. Observe-o na figura 3. Descrição da imagem. A figura contém 2 blocos em colunas. Na esquerda, aparecem as vantagens em ser empreendedor, prós, e, na direita, são apresentadas as desvantagens, contras, de se escolher o caminho do empreendedor. Como prós, estão 3 situações alinhadas em coluna: autonomia, desafio e controle financeiro. À esquerda, na coluna dos contras, há outras 3 ações também em coluna: sacrifício pessoal, sobrecarga de responsabilidades e pequena margem de erro. Fim da descrição. Apesar dos desafios de empreender enquanto carreira, seja como trabalhador dentro de uma empresa, seja sendo aquele que abre o próprio negócio, é importante analisarmos os nossos propósitos de vida. Se eles fazem sentido, se são propulsores para alcançarmos um objetivo pessoal ou até mesmo estão em prol da sociedade, nunca é tarde para tomarmos essa decisão. Às vezes, nem somos nós que tomamos a iniciativa de sairmos do status quo que nos encontramos, mas as circunstâncias do mercado e da vida que fazem com que precisemos mudar. Assim como afirmam Magaldi e Salibi Neto, 2018, p. 51, o futuro não é mais como antigamente. Estar atento às transformações quando elas forem identificadas e percebidas, será tarde demais, e indivíduos e sociedade terão perdido uma oportunidade de evolução. Magaldi, Salibi Neto, 2018, p. 55. Os autores encerram o pensamento apresentado destacando que a responsabilidade pelo processo de transformação diz respeito ao modo como a informação trafega na atualidade. Sabe-se que o compartilhamento de informações cresce de forma exponencial, e esse crescimento permite o processo de desenvolvimento de inovações. Magaldi, Salibi Neto, 2018, p. 56. Estudante, neste tema, você conseguiu compreender as principais competências que são demandadas pelo mercado nos dias atuais. Assim, conheceu as hard skills, competências técnicas, as soft skills, competências comportamentais, e as power skills, somatório dessas competências e habilidades que originam habilidades poderosas de diferenciação dos profissionais. Também aprendeu novas técnicas de aprendizado, assim como é o caso do ultralearning, que é uma estratégia eficiente para a potencialização do aprendizado a partir de um percurso de aprendizagem que maximiza os resultados. Além disso, compreendeu os conceitos de criatividade e inovação e entendeu como eles complementam o empreendedorismo como carreira. Cada vez mais, são necessárias ideias inovadoras, que, quando colocadas em prática, auxiliam o profissional a repensar em como atuar em tempos complexos e com alta adoção tecnológica. Novos desafios estudante. Partindo do conhecimento das competências e das habilidades que o mercado vem buscando nos profissionais, do contexto de inovação e da visão de empreendedorismo na carreira, é hora de colocar a mão na massa. Chegou o momento de tangibilizarmos, na prática, o que foi apresentado em termos de conceito. Então, propõe um exercício chamado Transforme Potencial em Oportunidade. O exercício se trata de uma sequência de perguntas sobre as quais você deve refletir e responder para identificar o seu talento potencial e, principalmente, entender como esse talento pode ser útil para a sociedade a ponto de gerar oportunidade. Após realizar o exercício, é importante buscar mais informações, pesquisar e, cada vez mais, se apropriar do assunto que contempla sua competência potencial. Vale destacar que nem sempre conseguimos identificar a nossa competência de forma fácil e rápida. Talvez, será necessário um pouco mais de tempo para amadurecer a ideia e encontrar essa resposta. Se esse for o seu caso, não se preocupe, pois é algo muito comum de acontecer. O mais importante é ter clareza de que seja verdadeiramente a sua competência potencial, ou seja, algo que você goste de fazer, faça bem feito e, ainda, consiga fazer melhor do que a média das outras pessoas. Nós caminhamos por várias etapas e chegamos ao final do percurso. Espero que a reflexão sobre as suas competências tenha lhe impulsionado para o momento da virada. Bons estudos!